Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esse bate-papo com a equipe do projeto Cinemateca Digital Bauruense. Hoje, o foco da nossa conversa é apresentar indicadores levantados por meio da Cinemateca e discutir também oportunidades de pesquisa. Ou seja, nós levantamos importantes dados sobre o audiovisual em Bauru e entendemos que dentro desse conjunto de informações existem grandes oportunidades para projetos de pesquisa. Participam dessa conversa junto comigo o Fábio Cardoso, a Ana Heloísa Pessotto, a Liene Sadi e o Pedro Zambon. Tudo bom, gente? Todo mundo aqui membro da equipe da Cinemateca Digital Bauruense. Bom, eu vou começar fazendo um resgate do que é a Cinemateca Digital Bauruense. Essa live tem como objetivo a gente falar de oportunidades de pesquisa para o setor, mas eu acho importante fazer essa contextualização antes para a gente começar. O projeto da Cinemateca ele foi desenvolvido em conjunto com o coletivo de produtores de audiovisual de Bauru, o coletivo Plano Conjunto. Nas nossas reuniões no coletivo, a gente sempre discutiu bastante as necessidades de fomento, de organização do setor do audiovisual, sobre os problemas de distribuição de conteúdo, questões relacionadas à valorização da memória, né, e toda essa relação histórica, afetiva da memória também, né? Já que Bauru foi a primeira cidade do interior a receber uma emissora de TV aqui no Brasil. A partir daí, nós conseguimos levantar recursos através da Secretaria do Estado por meio de um edital do PROAC. E com esses recursos, então, a gente desenvolveu o projeto da Cinemateca, que é essa plataforma aberta, né, em que qualquer produtor pode colocar a sua obra, inscrever a sua obra na plataforma, contanto que ela tenha tido alguma etapa realizada em Bauru, e o público pode acessar livremente essas obras para consumir esses conteúdos. Não estou sozinho aqui nessa live, não vou ficar monopolizando, né? Então deixa eu começar colocando a Elo na conversa. Elo, fala um pouco para a gente dessa primeira etapa, né? Que foi a gente pensar o cadastro das obras, né? E foi uma etapa muito importante dentro de todo esse processo. Opa, claro. Um ponto central era como a gente ia perguntar isso para as pessoas, como a gente ia desenvolver um formulário, como a gente ia chegar nas pessoas, que dados a gente sempre buscava e não encontrava. A gente sempre teve também no nosso horizonte o que está acontecendo em Bauru, quem são os produtores de Bauru. E foi a partir daí que a gente começou a pontuar esse desenvolvimento. Conversei muito com o Fábio sobre isso, e aí é legal a questão da linguagem, né? Eu não sou uma pessoa da informática, da tecnologia, então dialogar com o Fábio e com a Joana para ver qual era a melhor linguagem para que, por exemplo, o nosso formulário, que era em Excel, ser transformado posteriormente. A gente trabalhava no mesmo arquivo, e pessoas, assim, que, na minha opinião, assim, de universos diferentes de linguagem, né? Para mim, o que eu via era o que estava lá, e para eles parecia muito mais simples na hora que eu colocava, por exemplo, que era uma caixa de seleção, ou algo nesse sentido. Então, esse trabalho foi muito importante para o resultado que vocês estão vendo hoje, que é um site que teve toda essa preocupação de qual ia ser a experiência do usuário, como ia ser a experiência de quem faz o cadastro, né? E como ia ser a experiência para a hora de recuperar esses dados. Tanto uma coisa só para contextualizar, Elo, desculpa de cortar, mas já te devolvo a palavra, porque assim, quando a gente fala, vamos montar uma plataforma para as pessoas colocarem os seus vídeos, cadastrarem os seus vídeos, e aí isso fica público, e isso fica um repositório só. Parece uma coisa simples, né? Mas o que a Elo está explicando, né, é o grande desafio que é a gente montar essa estrutura e entender primeiro que tipo de dados a gente vai levantar, como essas pessoas vão cadastrar esses dados, e depois, assim, a partir desses dados é possível fazer cruzamentos de informação para a gente conseguir ter, de fato, assim, um certo mapeamento sobre o audiovisual em Bauru, né? Então, o desafio parte daí, na verdade, né? Então, o cara vai colocar lá, esse aqui é o meu filme, esse aqui é o link, beleza. Mas ele vai dizer, quanto custou? Quantas pessoas trabalharam? Quem fez cada função? Né? E várias outras coisas que daí é esse desafio que a Elo está falando, né? Perdão, Elo, devolvo para você. Não, sem problema. E acabei me lembrando que nas outras oportunidades que eu tive de fazer projetos semelhantes a esse, a gente não conseguiu com que o aplicativo, né, com que a plataforma, ela fosse meio que autogerida, ou seja, não havia uma atualização.
muito facilitada. Então, era necessário que fossem atualizações, coletas novas. Então, por exemplo, isso é uma preocupação nossa. Cada vez que você cadastrar o seu filme, estamos convidando aí todos os produtores, também pessoal da educação, pessoal de biologia, pessoal de diversas áreas, né? Jornalismo, comunicação em geral, que produzem conteúdo para trazer seu conteúdo para dentro da plataforma, porque a hora que você trouxer, a gente tem apenas um controle interno, né, para ter a certeza da validação das informações, mas em pouco tempo já está lá disponível. Nas minhas experiências anteriores, não, a gente teria que fazer toda uma catalogação nova e adicionar uma atualização. Tanto que isso é uma coisa que a gente gostou muito de fazer em forma de plataforma online, num site mesmo, né? E não, por exemplo, no formato do aplicativo. Isso foi um pouco mais facilitado, na minha opinião. Aí o Fábio pode falar melhor, porque aí acho que eu estou talvez fazendo algumas afirmações que não sejam tão corretas. Então eu passo para o Fábio contar um pouco de como que foi essa conexão, de tudo que a gente queria, das primeiras conversas, até esse processo de você ler, entender o que a gente estava esperando e apresentar também para a gente diversas alternativas que a gente não tinha pensado também. Pessoal, boa noite a todos. Eu lembro que quando eu vi a primeira vez o formulário que você me mandou, eu tomei um susto. Fiquei uns 5 minutos olhando para a tela e falando: caramba, como é que eu vou colocar isso dentro de um banco de dados que é completamente diferente o paradigma que a gente tem no Excel para o banco de dados estruturado, SQL, essas coisas todas. Mas depois que a gente foi conversando, eu fui entendendo melhor o que vocês queriam fazer. Isso foi fundamental, entender o que vocês queriam fazer. Depois que eu fui acompanhando, sacando como é que funcionava e tal. Depois que eu vi, falei: cara, foi sem dúvida o formulário mais complexo que eu já montei na vida. Quem já cadastrou alguma coisa lá já deve ter notado que é muita coisa, com muitas variáveis, muitas questões. Mas foi um dos mais fáceis que eu já fiz. Porque, primeiro, que você já tinha uma experiência interessante com outro projeto que você fez, o Cineasta, que a gente conversou sobre isso. E você já tinha feito um trabalho de cadastro parecido, com campos parecidos, de maneiras parecidas. E facilitou muito, porque toda hora que eu vi aquele formulário, até demorou um pouco para tentar entender como que funcionava ali, mas depois ficou tão claro que eu lembro que a gente conversou poucas vezes sobre dúvidas que eu tinha de como que eu tinha que encaixar as coisas lá, porque estava autoexplicativo. As dúvidas foram muito pontuais, do tipo: mas isso daqui talvez não encaixe na programação porque está faltando alguma coisa que precisa ser feita do outro lado e tal, e ajusta, não sei o quê. Mas os ajustes foram poucos, tanto que o trabalho saiu num tempo determinado, bem tranquilo. Mas o importante que o pessoal saiba também que isso que vocês veem no site é só a ponta do iceberg. Porque os dados cadastrados dos filmes dentro do sistema são muito mais complexos e podem possibilitar uns cruzamentos muito mais interessantes do que só... Chamando só é ilusão, porque tem bastante coisa que uma pessoa pode fazer e selecionar aqui dentro do site, mas tem bastante coisa lá que acho que quem trabalha com audiovisual, e a gente está pronto para lançar a parte dos dados e relatórios lá, vai poder aproveitar bastante para poder fazer um mapa de uma pesquisa sobre as obras audiovisuais bauruenses que eu acho que ninguém deve ter feito antes. Com dados bem específicos, bem interessantes, que podem render umas filtragens bem legais. O Pedro vai falar melhor sobre isso depois, que ele é o cara que trabalha com esse cruzamento de dados, mas pelo pouco que eu conheço do caso, eu acho que vai dar para fazer um trabalho muito interessante desse ponto de vista. Foi um site muito divertido de fazer, gente. Eu fico muito feliz por ter trabalhado com vocês. O resultado foi bom. Nunca contei isso para vocês, mas também me rendeu dinheiro depois, porque muita gente veio me procurar achando que o site era fantástico. Eu fechei 3 trabalhos depois, só devido ao site aqui. Que fosse tipo: você que fez? Foi, então eu preciso de alguma coisa parecida. Então... É a cadeia da economia criativa aqui, né? Aliás, vale falar, a gente não tinha citado ainda, mas no doutorado, né, na disciplina do professor Juliano Maurício, né, que a gente teve de indústrias criativas, foi um grande, acho que, motivador, inclusive, desse projeto aqui, né, nas discussões com o professor Juliano Maurício, né? Perdão, Fábio, só esse parênteses aqui. Não, eu já estava concluindo, né, a pergunta que ela fez, mais ou menos nessa base, assim. A portabilidade foi fácil porque vocês tornaram fácil. Eu acho que o formulário, embora muito extenso, isso é bom agora na hora de catalogar, foi muito tranquilo porque ele fazia sentido. As coisas encaixavam nos lugares que deveriam encaixar.
E acho que o mais interessante no formulário nesse caso é que o trabalho começa com a Joana, então há toda uma estruturação ali para o tipo de trabalho dela. Eu venho, adequo ele, a minha forma de trabalho, conversando com ela também, e depois para o Fábio. Então, assim, a gente passa por um monte de gente, todo mundo vê esse formulário, que é gigantesco, esse Excel, né? Que é gigantesco, gente. Nunca tinha chego em tantas linhas do Excel na minha vida, né? Fazendo humanas. Mas eu acho que também o resultado final do formulário, ele está muito conectado ao trabalho do André, que é o designer responsável, porque todo momento a gente conversava com qual era o número de perguntas que ia ter em determinada página, porque isso é muito importante. Porque a nossa questão era como captar as informações que a gente precisa sem um formulário que seja desgastante para quem está completando ele. Então, eu agradeço muito o André também, acho que é um elogio a ele, ao Fábio. O site está incrível, todo mundo, a gente só ouve elogios mesmo. Fico muito feliz que o Fábio tenha conseguido esses frutos desse trabalho, porque, assim, é muito interessante. A gente recebeu muitos feedbacks positivos em relação a isso. E toda a preocupação com que tivesse a navegabilidade e a facilidade para quem vai cadastrar era muito grande. Então, a explicação de cada uma, os termos que a gente usou, foi um trabalho extenso. Como o Fábio disse, aqui é só a ponta do iceberg, né? A quantidade de tempo que a gente gastou testando alternativas, o que ficava bom, como que ia ficar o título, quais eram as perguntas, como que era melhor uma resposta, é muito grande, assim. Então, eu acho que essa parte, para mim, foi muito prazerosa enquanto pesquisadora, no sentido que eu estava desenvolvendo, de alguma forma, ao lado de outros pesquisadores, uma coleta de dados, né? Então, eu queria saber o que eu ia fazer com esses dados. A gente sabe, né? Você vai coletar um dado que você não precisa, como isso pode ser conectado depois, qual é a potencialidade disso. Então, enquanto pesquisa, foi muito apaixonante, na minha opinião, assim, e depois o Pedro vai falar um pouco de qual foi o resultado disso, né? De como toda essa mecânica e dinâmica para a recuperação dos dados funcionou. Gente, vou só fazer uma parte aqui. O pessoal está reclamando de problemas de conectividade, né, principalmente no Facebook. Então, o pessoal que estiver assistindo pelo Facebook, a gente vai colocar, Elô, se você puder ajudar nessa força-tarefa aí, a gente vai colocar o link numa postagem do Facebook, o link para o YouTube, e eu vou encerrar... Mas no YouTube, o YouTube também está travado, viu? Eu acabei de... Então, eu acho que eu vou fechar o Facebook e deixar só no YouTube. Que daí pelo menos a gente foca num lugar só e de repente a conexão fica um pouquinho melhor. Peço desculpas para quem está assistindo a gente aí, porque estava funcionando bem até então, tá? O que vocês acham, gente? Aí a gente deixa só o YouTube, pode ser? Tá. Enquanto eu vou ajustando isso... O Pedro está comentando aqui que o YouTube também está travado. Então, mas por isso que eu quero aliviar em alguma das transmissões. Tá bom, então vamos lá para o YouTube. Eu vou colocar aqui, gente, no Facebook, como comentário desse vídeo e também uma publicação para todo mundo encontrar a gente lá. Beleza, e a gente está gravando também, depois a gente disponibiliza de qualquer maneira, né? Mas antes da gente puxar o Pedro para falar um pouco sobre os dados que a gente levantou, a gente falou bastante coisa, né, sobre a estruturação, né, a gente mostrou um pouquinho aí o site. Eu queria trazer a Liene para a conversa, porque a gente falou bastante da construção, né, desse formulário, né, a Elô explicou um pouco dos desafios, mas eu acho importante a gente falar também quais foram os objetivos norteadores assim, né, desse projeto e também do formulário em si, né, desse levantamento de dados, né. E aí, Liene, se você puder dar uma força, né, e ajudar a gente a explicar esse projeto, que é um projeto grande, gente, por isso que é desafiador, né, é um projeto grande, então assim, são múltiplos objetivos, né, mas eu passo para você, Liene. Tá ótimo, boa noite para todos. Bom, acho que mais complementando, né, o que vocês já haviam indicado, acho que só para contextualizar de forma mais estrutural, assim, o que é este projeto da Cinemateca, né, como o René comentou, ele nasce de uma intenção do coletivo, né, do plano conjunto, como um desdobramento, né, então ele tem esse viés de mapeamento, mas ele está atrelado a uma ideia de pensar o setor audiovisual como uma estrutura que envolve toda uma cadeia de produção, né? Então a gente está falando desde identificar o que é esse cenário audiovisual na cidade de Bauru, e aí por isso justamente a existência desse site que funciona como um lugar onde pessoas que produzem podem cadastrar suas obras
e pessoas que serão o público-alvo, né, pessoas para assistirem, podem também consumir essas obras. Isso é importante falar também, porque o eixo de formação de público, ele está diretamente presente dentro do contexto do edital que a gente participa também, que é um edital do PROAC de implantação de bibliotecas digitais. O objetivo dessa plataforma, né, e aí, que aí nesse caso, no contexto do edital, entra também nessa terminologia de uma biblioteca digital, né, é que possa justamente ser um espaço para consulta. Qual o objetivo fim dessa disponibilização destes materiais em si, além dos dados de pesquisa, né? Que outros produtores conheçam obras de produtores, então com isso a gente estimula uma rede, como o próprio Fábio comentou, né, pessoas que o procuraram porque viram o desenvolvimento do site. Isso é muito interessante, isso tem tudo a ver com o escopo desse projeto, né, que é a ideia de produtores, realizadores, programadores, enfim, todas as pessoas da cadeia produtiva se conhecerem o trabalho umas das outras, né? Então isso está colocado, e também está colocado no momento que a gente aumenta a formação de público de pessoas, sejam elas residentes em Bauru ou não, mas conheçam o audiovisual produzido no interior paulista. Isso é de suma importância para a gente, né, a ideia de formação de público. Esse projeto, ele tem a ver também com outras ações do coletivo, um festival realizado na cidade chamado Filma Bauru, que tem uma lógica de festival de cinema. Então, ele não está indissociado do que é o que a gente entende como salutar para o fomento de um setor criativo, né, que é o setor do audiovisual. Eu acho que com isso, enfim, acredito que consigo complementar um pouco mais do que vocês estavam comentando, né, vocês podem me dizer se era mais ou menos isso que era para eu completar. E, assim, em relação aos dados, né, e o formulário em si, foi uma discussão longa que a gente teve também, a Elô estava comentando isso, de como a gente poderia fazer isso de forma que não cansasse a pessoa, né, que está fazendo o cadastro. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente ainda está num momento onde é novo para as pessoas cadastrarem a sua obra. O que a gente tem no setor audiovisual até hoje? No máximo, né? Ou quando a pessoa vai licenciar uma obra, ela faz um contrato com uma emissora, com um canal do cabo, etc., ou um número mais básico de informações, por exemplo, para ir cadastrar sua obra num festival. Quem está mais envolvido com festivais de cinema, isso já é mais frequente. No nosso caso, a nossa solicitação é um número um pouco maior de informações. E eu acho que um desafio maior Gente, eu posso até aproveitar um gancho para falar um pouco da comunicação do projeto? Claro. Tá. Quem manda aqui, Liane? Tá. Eu acho que um desafio maior dentro disso também foi pensar como seria a comunicação dessas etapas do projeto, dessa fase 1, abrir os cadastros a partir desse banco desses dados que foram pensados, né, para serem coletados, explicar com clareza para as pessoas a que servem esses dados, colocar quantas pessoas tem na equipe, qual foi o orçamento desse projeto, se não teve orçamento, se é independente, se foi com CNPJ, se foi sem CNPJ, se é universitário, se é comercial, qual é o perfil desse tipo de produto, né? Porque isso, no fim das contas, tem um objetivo também de fortalecimento de implementação de políticas públicas para o setor, né? Quando a gente compartilha esses dados e tem eles em maior proporção, a gente consegue também pensar em ações efetivas e concretas do que pode ser estimulado no setor, né? Seja em termos de realização, de finalização, de profissionalização, de chegar em certos espaços onde essa formação não chega, ou identificar lacunas específicas para a região de Bauru, e também no quesito formação de público, né, que as pessoas assistam o que está sendo produzido. E aí, dentro disso, a gente contou também no projeto com uma profissional de relações públicas, que é a Mariana Rubini, e a Mari foi essencial também nesse pensamento de duas etapas desse projeto, e nesta primeira etapa, justamente essa contextualização para os produtores, via Instagram, via Facebook, né, via redes sociais, essencialmente, da gente conseguir compartilhar com as pessoas qual é o intuito dessa plataforma, né, e com isso conseguir fazer esses cadastros, né. Então o retorno foi muito interessante desde o início, dos próprios produtores, né, muita gente ficou muito estimulada e motivada, e a gente teve retornos e feedbacks muito positivos. Puxa, que legal, eu tô vendo meu filme com a carinha de Netflix, ele fica ali com uma barra, ele fica super bonitinho, então, ele foi mais visto depois que eu coloquei na Cinemateca, porque tem um trânsito de público interessante, então isso acabou gerando um movimento bem legal.
E agora, nessa etapa de fechamento do projeto, a gente segue com essa dinâmica de continuar partilhando isso com a população em geral, né? Para que justamente esse círculo se feche, né? A gente consiga fazer as obras circularem também. Então, a Elo já havia comentado essa importância desse trabalho interdisciplinar com todos os profissionais, né, que estiveram envolvidos ao longo do projeto, e com a comunicação não foi diferente, né? Junto com o André, que fez as artes também, além do layout do site, as artes do projeto como um todo, né, de redes sociais, etc., mas ter alguém junto com a gente pensando no planejamento estratégico de comunicação, acho que foi algo bem importante ao longo do projeto. Então, só isso. Gente, só para fazer um comentário técnico aqui, não estamos online mais no Facebook e aparentemente no YouTube estamos travados, com a tela travada, a imagem Pois da tela bem, travada. eu estou olhando isso nesse momento aqui. O Facebook eu encerrei mesmo na expectativa de resolver o problema do YouTube, mas estou dando uma olhada aqui nisso nesse momento. Renê, você está fazendo essa transmissão a quanto? Qual bitrate? 1.8 mega por segundo. Nossa, mas por que 1.8? Podia ser 2, podia ser 1,5. É um número cabalístico aqui. Pedro, você está com a gente? Eu não estou vendo a sua câmera. Oi. Tá. A sua câmera para mim não está aparecendo. Eu ia colocar você na conversa. Ué, mas... Dá um refresh na sua tela, por gentileza. Sai e entra de novo no Jitsi. Tá. Cara. Mas, de qualquer forma, estamos gravando, né? Essa conversa. Exatamente, está tudo E aí, isso vai ser disponibilizado posteriormente, então. Provavelmente editado, inclusive, para tirar um pouco de tudo isso. Agora sim eu te vejo, Pedro. Quem sabe faz ao vivo, né? Puxando você para essa agradável conversa, né? O Pedro teve uma função importantíssima no nosso projeto, que foi dar uma olhada nesses números todos, né? Então, a partir de todos esses cadastros que aconteceram na plataforma, o Pedro olhou esses cadastros, né, e levantou outras informações do audiovisual para a gente esboçar um relatório, né? Um relatório que a gente entende como uma leitura sobre o cenário do audiovisual aqui em Bauru, diante dos nossos cadastros, né, que é uma visão a partir desses cadastros, mas também a partir de outras informações gerais sobre o mercado audiovisual aqui. E aí o Pedro separou algumas coisas para contar para a gente, Pedro. E aí, o que você conta? Bem, qual que é a ideia, né, desse relatório? Basicamente, quando o projeto foi concebido, né, todo mundo e vários pesquisadores aqui, muitos ligados à universidade, doutores, mestres, enfim, olharam para esse parque de versões de dados que iam ser coletados pela Cinemateca, que iam ser sistematizados aí pela plataforma que o Fábio desenvolveu, e teve o pensamento de, bem, se a gente vai coletar e conseguir entender tanto sobre o setor audiovisual de Bauru como nunca antes, né, com essas informações a partir das obras que foram cadastradas aí na Cinemateca, por que não usar isso para a gente transformar um relatório que, como bem disse a Eliane agora há pouco, vai ajudar a pautar políticas públicas, vai ajudar o planejamento estratégico do ecossistema, vai ajudar com que Bauru dê o próximo passo, reconhecendo que Bauru é um polo do setor, né, que já existe aqui uma cena audiovisual emergente, só que a gente não tinha dimensão dessa cena comparativamente, historicamente. Então a Cinemateca ela pôde gerar alguns desses dados e gerar algumas dessas informações que eu estou colocando aí, que a gente está colocando aí na tela. E antes de falar aí desse quadro específico, o que vai ter nesse relatório que vai ser publicado para vocês? Vai ser um relatório que vai ser dividido aí em alguns capítulos, né? Primeiro a gente vai falar da importância do setor audiovisual como um todo. Por quê? Porque ainda tem muita gente que não sabe o tamanho, a importância e o impacto desse setor economicamente, culturalmente, em vários aspectos. A gente vai fazer o panorama do setor audiovisual de Bauru. Aí sim, essa imagem que eu estou apresentando, daqui a pouco eu volto nela. Um pouco do perfil das obras que a gente cadastrou na Cinemateca. E, por fim, a gente fecha esse panorama com um diagnóstico, com sugestões para o desenvolvimento
do ecossistema audiovisual de Bauru, né? Então vamos falar um pouquinho dos dados e coisas que vocês vão poder encontrar, tanto no relatório quanto nas planilhas de dados que vão ser públicos aí da Cinemateca. É lógico que esses dados que eu vou mostrar para vocês são só um recorte muito superficial, mas a começar aí por essa tabela, uma das coisas que eu busquei é que, assim, a Cinemateca são pessoas e a equipe da Cinemateca cadastrando obras. Ela nunca teve a pretensão de mapear a quantidade de empresas, a quantidade de produtores de Bauru ou algo desse tipo, né? Ela não faz um censo, um mapeamento da indústria. O que ela faz propriamente é um espaço para cadastramento das obras que acaba gerando um pouco de identificação de quais são esses players. Mas para completar essa demanda, o que eu fiz? Eu fui até algumas ferramentas que existem, então a Junta Comercial do Estado de São Paulo, esse cadastro central de empresas do IBGE, que é feito de tempos em tempos, né? O último foi de 2018, para conseguir ter uma fotografia de, ok, a gente acha, né, segundo o que a gente observa empiricamente aí no ecossistema de Bauru, que Bauru é um polo do setor. Mas será que é mesmo, né? Então, a primeiro recorte que eu fiz foi entender na região de Bauru a importância do setor. E aí eu peguei toda a região do Centro-Oeste paulista, né, que envolve as mesorregiões de Araçatuba, Bauru, Presidente Prudente, Marília, Assis, são 201 municípios no total, e Bauru é a cidade que tem mais empresas formalizadas, que é um dos indicadores só, né, porque nem todo produtor audiovisual tem uma empresa, tem um CNPJ, tem uma produtora, mas isso é um dos indicadores já que Bauru tem quase o dobro aí da quantidade de CNPJs dentro de atividades econômicas ligadas ao audiovisual em relação a outras cidades aí, dessas 201 do Centro-Oeste paulista. E o outro número na próxima tabela, se você puder passar, pensando, ok, no contexto regional, Bauru é o principal polo do setor audiovisual. Vamos ver isso no contexto nacional. Só que existe um problema, né, gente? São Paulo, capital, e os seus arredores, é o maior polo de desenvolvimento audiovisual da América Latina, um dos maiores do mundo, e lógico que comparativamente a gente não consegue ver o cenário de uma cidade do interior quando a gente coloca aí São Paulo, região metropolitana, e todas as cidades que fazem parte aí desse cluster do audiovisual de São Paulo. Então, retirando aí a cidade e região de São Paulo, como a nomenclatura do IBGE, das 92 municípios que geograficamente estão no raio de influência econômica aí de São Paulo, que corresponde aí a 1/4 do PIB brasileiro, para vocês terem uma ideia, a gente vê esse cenário que Bauru, em quantidade de CNPJs, depois a gente vai ver outro indicador que aponta para outras questões também, está atrás apenas de Ribeirão Preto e de São José do Rio Preto, enquanto polos audiovisuais aqui no estado de São Paulo. Mas há de se destacar também que, se você pega em relação ao Brasil, Bauru está em 34ª do Brasil, com mais empresas, né, de todos os municípios brasileiros, e se você desconsidera as capitais de estado, só cidades do interior, Bauru é a 14ª do país. Então, dá para dizer, sim, que Bauru, comparativamente, no nível nacional, tem um destaque na quantidade de empreendimentos formalizados no setor audiovisual. Mas existem outros indicadores também. Pode passar o slide? Porque, assim, esse mapa aí do IBGE, ele vai mostrar só as empresas que têm como KNAI principal aqueles dois lá de produção cinematográfica e atividade de rádio e televisão. Mas existem outras empresas que fazem audiovisual e que têm aí KNAIs de outros setores. Então, fiz esse levantamento também aí com dados da Junta Comercial, né, do Estado de São Paulo, que a gente tem 18 empresas
que o CNAE principal são outras atividades, que envolvem TI, produção de teatro, estúdio de música, e que também produzem audiovisual. A gente tem 16 produtoras com o CNAE principal de audiovisual. A gente tem 12 agências de marketing e publicidade que também produzem audiovisual. A gente tem 8 emissoras de TV, que esse termo emissoras, né, é questionável, né, mas televisões, né, então, que fazem transmissão, que fazem produção televisiva. 3 desenvolvedoras de games que estão aí porque até pela classificação da Ancine, game é considerado audiovisual interativo, né? E também a gente tem 2 empresas de exibição cinematográfica. Mas pelo próximo slide que a gente entende o real valor do setor audiovisual de Bauru. Olha só quantos microempreendedores individuais com atividades ligadas ao audiovisual a gente tem em Bauru. 231 editores de vídeo, 163 profissionais de filmagem, 71 profissionais de fotografia, sem contar os tantos profissionais informais que a gente tem produzindo na cidade. E aí, essa questão da produção informal, vamos dizer assim, que não está dentro de empresas com CNPJ, que não está dentro de grandes produtoras, enfim, fica muito evidente nos dados da Cinemateca, que são os próximos dados que você pode colocar aí na tela. Então, olhem só, se você pegar pelas obras cadastradas na Cinemateca, né, aquelas que, obviamente, a gente conseguiu identificar essas informações e tudo mais, 95 obras são universitárias, 65 independentes e só 3 das cadastradas são comerciais. Isso significa que, e aí se você ainda passa para o próximo gráfico, né, então esses números aí, né, o primeiro número em relação às produtoras informais sem CNPJ, então 48 das obras são feitas por produtoras que existem, grupos de pessoas que estão desenvolvendo aí audiovisual, mas que não está formalizado. A gente tem 2 produtoras, duas obras de produtoras de CNPJ de outra cidade e só 15 obras de produtoras com CNPJ de Bauru. Então, mesmo as produções independentes que não são universitárias, né, essas 65 produções que a gente destaca ali no gráfico anterior, grande parte delas são de produtoras informais sem CNPJ. Então, tem muita gente fazendo audiovisual em Bauru sem estar na formalidade, e muito porque a gente tem 2 polos de formação aqui em Bauru. Então, se vocês passarem aí, acho que vai lá para o último slide. Vou aproveitar enquanto você acerta aí os slides, Pedro. O pessoal deu um feedback aqui de que melhorou a transmissão, mas de qualquer maneira, vai sempre contextualizando aí as informações dos slides, falando sobre os números, porque acho que às vezes está travando aí, né? O lance de ter fechado a transmissão no Facebook eu acho que ajudou, mas confesso que a coisa não está legal aqui nessa transmissão. De qualquer maneira, assim, agradeço a paciência de quem nos ouve nesse grande podcast e que a gente depois disponibiliza o material que está sendo gravado. Maravilha. Então, gente, e como eu estava falando, né, tem essa questão de que se pegar pelas empresas formalizadas, a gente já é um polo, mas tem muita atividade, a gente conseguiu ver aí pela Cinemateca muita atividade de produção informal, né, que não está dentro de empresas, de CNPJs formalizados, aqui em Bauru. Tem muito MEI produzindo, né, também, a gente viu um número muito grande de microempreendedores individuais aqui que tem aí, óbvio que esses dados, eles não são conclusivos, não é porque a pessoa tem um MEI lá de edição de vídeo que necessariamente ela faz essa atividade, mas isso já é um indicativo importante. Mas quando a gente olha a formação das pessoas que cadastraram as suas obras lá na Cinemateca, a gente vê a importância dos centros das universidades aqui para Bauru, para esse setor, né? Então, olha só, das obras, né, cadastradas, 159 tem profissionais aí formados na Unesp de Bauru, 74 da FIB, 32 em outras instituições do estado de São Paulo, 11 da Unisagrado, né, da antiga USC,
2 da Unip e só 2 de outras instituições brasileiras. Então, você vê aí a importância aí das universidades e também a área de formação, né? Grande parte deles formados nos cursos de audiovisuais. Então, 160 dessas obras formadas em cinema, rádio e TV, audiovisual e afins, e alguns outros em áreas que dá para dizer assim, correlatas, né? Áreas da comunicação. Então, 92 aí de comunicação, jornalismo, publicidade, relações públicas, e tudo mais. Então, Rapidinho, Pedro, só acho pode que falar. cabe um destaque aqui, que é óbvio que nós somos pessoas que passamos por instituições, né? Sou formada na Unesp, tenho colegas aqui que trabalham na FIB, que trabalharam na Unesp. Então aí eu acho que é bacana a gente trazer a Liene de novo, trazendo a questão da comunicação. Então, nós tivemos várias ideias de como a gente ia lidar com esses problemas, né, de acesso a determinados públicos para catalogação, e a pandemia, né, deu essa dificultada, principalmente, claro, no presencial. Então, isso aqui é uma fotografia da Cinemateca, porque ela está muito conectada ainda a quem são os produtores que desenvolveram a Cinemateca. Nosso objetivo é ampliar essa comunicação e trazer as pessoas que não estão nessa nossa bolha, né? A gente quer ampliar isso. A gente quer que as pessoas sintam que elas pertencem à Cinemateca e que elas têm esse espaço dentro da nossa plataforma. E que, de alguma forma, é claro, até pelo nosso contato com a universidade, que as produções universitárias, produções dessa bolha, vamos dizer assim, elas geraram mais engajamento de cadastro do que, obviamente, as produções profissionais. Mas tem outra coisa, né? Que a gente tem que pensar. Quanto mais iniciante é o produtor audiovisual, mais importantes são os poucos espaços de divulgação que ele tem para suas obras, né? Então, isso significa que quando você está fazendo sua primeira obra, ou você está fazendo sua produção independente, você ter um espaço como a Cinemateca é muito mais importante para você do que uma produtora que já está constituída, estabilizada, com seus espaços de distribuição, que não precisa necessariamente da vitrine da Cinemateca para ser conhecido. Então, é muito mais fácil que o engajamento desse tipo de público seja maior, e aí, por consequência, é lógico que os conteúdos, os números aí desses gráficos da Cinemateca, eles vão pender mais para esse tipo de público. Por isso, gente, que é importante lembrar, a gente não está fazendo um mapeamento do setor audiovisual de Bauru, a gente está mostrando os dados do universo de obras cadastradas na Cinemateca Digital Baruense. Então, a gente não pode considerar isso como se fosse um censo, um mapeamento, um levantamento sobre o setor audiovisual de Bauru. A gente está trazendo algumas inferências que vêm com base nesse recorte. E aí, com base nesse recorte, a gente vê alguma dessas coisas aí. Essa questão da informalidade, alguns aspectos, a importância das universidades, mas tenham sempre em conta disso. Mas vocês vão ter acesso a esses dados, e aí, para vocês que estão ligados à universidade, querem fazer pesquisa, iniciação científica, mestrado, doutorado, ou pessoas do poder público querem entender um pouco mais sobre o setor, o acesso a esses dados vai poder fazer vários recortes muito interessantes, a gente vai poder mostrar todos, né? Mas na íntegra vai estar lá no relatório, e outros cruzamentos que a gente não fez vão estar disponíveis as planilhas de dados abertos para que vocês utilizem. São cruzamentos como, por exemplo, questões de quais tipos de produção são realizadas, o que os universitários têm feito mais, ou, por exemplo, um coordenador de curso da FIB ou da Unesp pode dar uma olhada só nas produções dos alunos da Unesp e ver quais gêneros eles estão produzindo, onde eles estão distribuindo, qual que é o formato, se é curta, se é média, se é série, websérie. Então, isso pode gerar indicadores para vários desses públicos, e que esses dados vão estar lá disponíveis. E aí um dos dados aí que eu acho que é bem interessante também é essa questão das formas de distribuição, né? Olha só como a web e o YouTube, principalmente, são importantes para a distribuição dessas obras, mas como ainda existe um gargalo na distribuição. A gente acaba tendo aí
algumas produções que foram para a sala de cinema, 4 delas, 15 que foram para festivais, 4 na televisão fechada, 3 na televisão aberta, mas me dá uma tristeza, por exemplo, essas 7 obras que disseram que não foram distribuídas. Elas foram filmadas e não foram para nenhum lugar. Então é uma tristeza, né, ainda ver algumas dessas coisas. Tem algum circuito alternativo, mas grande parte na internet, e mostra também a importância de festivais como o Filma Bauru, né, que abrem mais espaço para que essas obras cheguem ao público, tenham acesso, a população bauruense principalmente tem acesso a consumir essas obras por outras plataformas que não a internet. Então, essa é uma informação que eu acho bem importante. E uma outra informação também que eu acho importante, pode passar o slide, é essa questão dos custos de produção, né? Como mesmo as produtoras formalizadas e olhando até as produtoras independentes, né, que tem muitas informais, e é lógico, a gente está se baseando no que os respondentes disseram, né? A gente não sabe, a gente não consegue verificar se esses dados são reais, se as pessoas calcularam direito o orçamento, se elas falaram corretamente os custos de produção. Só que isso pode gerar duas conclusões para a gente, por exemplo. Ou que, mesmo as produtoras formalizadas e as produtoras independentes aqui de Bauru não têm a capacidade técnica e de conhecimento administrativo para conseguir avaliar exatamente qual foi o custo de uma produção, ou eles realmente estão fazendo produção com baixíssimo orçamento, né? Comparado aí com o que se custa e com a infraestrutura necessária para fazer uma produção audiovisual. E isso mostra que a gente tem competência técnica, a gente tem profissionais, a gente tem um parque produtor, só que a gente precisa conseguir atrair um fluxo de investimento. Lembrando, gente, que a gente está falando aqui de produções audiovisuais de propriedade intelectual própria, de entretenimento. A gente não está falando dos institucionais, da produção para publicidade, da prestação de serviço audiovisual, que a gente tem várias produtoras aqui em Bauru que são muito fortes, mas para quem está produzindo audiovisual, autoral, entretenimento, arte, cultura, existe um gargalo no acesso a recursos para a produção dessas obras. Muitas dessas obras estão sendo feitas com pouco orçamento, na base da amizade, as pessoas não estão recebendo, provavelmente, para fazer essas obras, e indica aí uma demanda por editais de fomento, por linhas aí de trazer esse investimento para que a gente consiga produzir essas obras que geram resultado aí para o nosso setor. E aí esse outro gráfico aí que vocês estão vendo é a questão de gênero também. Então, todos os pesquisadores que querem ver essa questão de... quando a gente fala de gênero, né, feminino, masculino, a gente teve uma pessoa não binária, né, que respondeu, outras 33 pessoas que preferem não responder, lembrando que não são pessoas únicas, né? Então, se, por exemplo, o René, ele estava em 10 obras, ele está sendo contado 10 vezes aí nesse gráfico, né? Então, a gente somou aí as pessoas das obras, mas a gente vê essa proporção aí de 60-40, mais ou menos, né? 61-39. Só para explicar, Pedro, então, assim, é um número baseado nas produções e não o mercado de Bauru, né? Então a gente está fazendo aqui uma conta pensando as produções, né? Então, em todas as produções que foram cadastradas, é esse o número que a gente tem. Acho que é importante fazer só essa ressalva. Exatamente, mas o interessante desse número, eu vou até encontrar um número exato aqui para falar para vocês, mas que é muito próximo de um levantamento que a Ancine fez sobre a proporção de gênero no setor audiovisual, né? Então, olha só, a Ancine colocou, né, que as atividades de produção, de pós-produção, tal, a relação é 58% homens, 42% mulheres, né? Então, no levantamento que a Ancine fez, a gente chega em números muito próximos. Então, dá para dizer que até essa amostra é representativa, né? Pensando no audiovisual como um todo, a gente tem essa disparidade, e aí alguns números que a gente traz no relatório, que vocês já podem usar para pesquisas, para outras análises, para aplicações posteriores, por cada uma das funções.
Então, por exemplo, a gente não está com gráfico aí, mas para quem faz direção, qual que é a proporção de homens e mulheres? Para quem faz edição, proporção de homens e mulheres, produção, fotografia, direção de som, direção de arte. Aí a gente vê que, a depender da função, a disparidade de gênero é maior ou menor. Até chegar, por exemplo, acho que uma das que tem maior disparidade de gênero aqui é a operação de câmera, né? Então, que é algo como 90% homens, 10% mulheres. Então, a gente vê aí que tem algumas funções com maior ou menor disparidade de gênero nessa proporção. E aí, um outro dado que a gente tem também é a questão de raça. Lembrando que raça, né, é a nomenclatura usada pelo IBGE. A gente inquiriu, né, as pessoas cadastraram suas obras em relação à raça das pessoas, dos profissionais que trabalharam. Alguns não responderam, aí estão só os respondentes, né, as obras e os profissionais que responderam essa pergunta, e a gente também tem separado por função para a gente ver, mas é observado que existe uma proporção razoavelmente parecida. A gente coloca também no relatório a proporção de pessoas que se identificam, segundo o último censo no IBGE, em Bauru, com cada uma das raças, né? Então, porcentagem de brancos, pretos, pardos, amarelos, segundo a nomenclatura do IBGE. Mas são números também interessantes da gente, que podem ser utilizados para pesquisas aí nesse campo. Eu acho que só uma coisa, Pedro, que precisa ser colocado, dentro das questões de cor de pele, gênero, tudo foi colocado a partir das respostas dos produtores. Então, as catalogações internas, para que não houvesse nenhum equívoco, porque a gente acredita que essas nomenclaturas, elas são identificadas, né? São autodeclaradas. Então, a gente não mexeu. Todas as categorias, os cadastros que nós temos internamente não contam aqui, né? E porque há toda a regra de autodeclaração e a gente tem todo o respeito por esse procedimento, que é o procedimento hoje adotado no Brasil para cotas e para todos os outros procedimentos. Então, a gente teve essa preocupação. Então, durante toda a coleta desses dados, a gente tem essa noção de que é um recorte específico da Cinemateca do que a gente conseguiu alcançar e conseguiu de fazer de catalogação interna, mas também ter em mente isso, que muitos dos dados, eles dependiam das pessoas responderem. Então, assim, o nosso interesse é muito grande em que os produtores, eles se voltem para a Cinemateca com carinho, voltem com um pouquinho de tempo para cadastrar, o mais detalhadamente possível. Por exemplo, você pode cadastrar em um momento e depois voltar e editar o seu cadastro, né? Então, você quer cadastrar suas obras de uma vez só e depois voltar e pedir, eu vou pedir para o meu produtor ir lá e atualizar qual é a cor de pele dele, qual é o gênero que ele se identifica e qualquer coisa nesse sentido. Então, uma súplica e um pedido carinhoso aos produtores para olhar com cuidado para esses dados, para que eles possam trazer uma fotografia real, né? Não real, mas próxima do que se é praticado em Bauru, e que a gente possa usar esses dados para políticas afirmativas dentro do município, porque uma das funções do nosso relatório é o diálogo com a prefeitura, com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Cultura e Desenvolvimento Econômico. E para isso, que são os responsáveis por políticas afirmativas nesse sentido, é muito importante. Então, aos produtores fica esse pedido do cuidado com os dados. Eu sei que são muitas perguntas, né? Eu e o Fábio, a gente sabe bem, mas esse tem uma necessidade, que é identificar os problemas, os gargalos e onde a gente pode, com política pública, trazer uma mudança e um incentivo de mudança para Bauru. Obrigado, Elô. Eu até ia aproveitar a sua fala. Estamos caminhando já para 1 hora de transmissão, entre trancos e barrancos, assumo aqui, mas para a gente já ir caminhando para a nossa finalização, depois eu quero chamar o Fábio para falar mais algumas coisas aqui. Inclusive, já acabaram os slides, pode terminar a transmissão aí da tela. Tá. Mas justamente para concluir, né, essa questão aí dos dados... Só fazer uma parte aqui, Pedro, rapidinho, dizer que esses dados que o Pedro está apresentando foram dados que a gente fechou no período de tempo entre junho, tá, e setembro desse ano.
qual que é a nossa proposta, né? A biblioteca, né, a Cinemateca, ela está lá, ela está funcionando, ela vai continuar no ar aí por o máximo de tempo que a gente conseguir, né? Que fique um projeto aí para Bauru. E conforme as produções forem sendo cadastradas lá, esse banco automaticamente ele vai sendo atualizado, né? Então, essa é uma fotografia desses primeiros meses, né, do nosso projeto, tá? Então, o pesquisador que está interessado, daqui a um ano você vai pegar esse material, os números vão ser diferentes, né? E a gente conta muito justamente com o que a Elo falou, aproveitando o gancho da fala dela, de que as pessoas que vão lá cadastrar façam, né, cadastrando o máximo de informação possível, porque são dados importantes para a gente entender o audiovisual e entender as necessidades aqui. Pedro, muito obrigado pela essa parte e me desculpe e volto para você. Não, tem problema não. Inclusive, continuem provendo dados, porque quanto mais dados a gente tiver através do tempo, melhor, mais refinado vão ser as análises futuras que a gente pode fazer e que pesquisadores que vão ter acesso livre a esses dados poderão fazer. Então, se você tem interesse em pesquisar o setor audiovisual em Bauru ou no interior, enfim, o setor audiovisual como um todo, ajude, né, e estimule que esses dados sejam alimentados na plataforma, porque eles vão trazer essas informações que a gente tanto gostaria de ter, né? E, na verdade, a grande conclusão que eu queria colocar é que, bem, tem muitos dados, cruzamentos que a gente colocou, questão de produção da propriedade intelectual, serialização, meio de distribuição, tipo de obra, gênero, suspense, terror, drama, essas coisas. Tem muitas dessas informações que a gente levantou sobre as obras que estão lá na Cinemateca. Se você sente que sua obra não está lá e que seria interessante esse dado estar aparecendo, até porque isso vai pautar a política pública indiretamente, mas vai, coloque sua obra lá, porque a gente precisa ver você, né, produtor audiovisual de Bauru, para que a gente traga esses dados na articulação por políticas públicas. E eu acho que o principal vocês, produtores audiovisuais, eu não vou me incluir porque eu não sou produtor audiovisual, mas vocês, produtores audiovisuais de Bauru, estão no caminho certo. Por quê? Porque, e vai estar claro lá no relatório, Bauru tem uma história com audiovisual, a primeira cidade do interior do Brasil a ter uma rede de televisão, antes de várias capitais, inclusive. Já se faz audiovisual aqui há muito tempo, né? Desde a década de 50. A gente tem uma história muito importante nesse sentido, muitas produtoras, muitas pessoas passaram por aqui, e existe um potencial muito grande da gente transformar essa cidade em um polo desse setor, muito mais do que ele já é, porque precisa de investimento, precisa de articulação, precisa de política pública, precisa de relação com as universidades, mas é um setor que tem muito potencial de gerar emprego e renda, é um setor que não polui, é um setor que é intensivo em capital intelectual, é um setor que exporta, né, valores. Então, quantos filmes aí não rodam em festivais pelo mundo todo, não são licenciados com contratos internacionais para distribuidoras, seja por streaming, como a Netflix da vida, seja redes de televisão, distribuidoras de... E o Pedro deu uma travada aqui. E a Elo também. Assim que eles voltarem, o Pedro continua a explicar, mas eu só quero aproveitar aqui e dizer então que em breve, né, a gente vai disponibilizar lá no site da Cinemateca, então, esse relatório. É um documento longo, com, né, cerca de 80 páginas, com um pouco desses dados e uma leitura sobre esses dados. É importante dizer isso, né, uma leitura sobre esses dados. E aí trazendo algumas informações importantes, como... Eu não sei se eu travei aí para vocês, né? Travou total, Pedro. Você... Então tá bom, não tem problema. Mas a sua câmera sumiu agora também. Sumiu? Apenas de ouvimos novo. a sua voz. Acho que se você entrar na sala de novo, vai dar boa. Vou tentar entrar aqui pela... Então, enquanto o Pedro abre a porta e fecha ela, entra de novo. Ai, voltou, muito bem. Pedro, você quer continuar? Você estava dizendo sobre justamente o potencial aí, né, desse setor. Pronto. Não, tá. Caramba. Tá, estamos te ouvindo, Pedro. Pode continuar, Pedro.
Temos 2 Pedros. Agora tudo que podia dar. Agora sim, agora sim. É isso, gente. Tudo que podia dar errado deu errado, ainda se deu certo, porque pessoas maravilhosas aqui que estão lutando pelo audiovisual de Bauru. E, na verdade, era essa só a conclusão que eu queria falar, que esse projeto, né, eu tive o prazer de poder brincar com esses dados. E cortou de novo. Ah, meu Deus do céu. Daqui a pouco o Pedro volta, então. Ô, Fábio, então a gente vai colocar lá no site, né, esse relatório, que tem cerca de 80 páginas, ele tem uma grande quantidade de informações, né, já meio que discutidas em texto ali pelo Pedro, em algumas análises que a gente faz alguns apontamentos, que daqui a pouco a gente volta para falar sobre esses apontamentos para políticas públicas, mas também a gente vai disponibilizar um grande Excel aí com muitas informações e dados para serem cruzados, né? E Pedro, enquanto você vai se restabelecendo aí, eu só vou passar para o Fábio. Eu queria que o Fábio falasse um pouco dentro dessa perspectiva de cruzamento de informação, né? Então, eu sei que isso foi muito trabalhoso para você, a gente deu trabalho para você conseguir extrair de todas esses cadastros, né, uma planilha com essas informações. Então, o cara que está interessado na informação crua, o que ele vai encontrar a hora que ele baixar esse Excel? Que material, o que tem ali? Nossa, todos os dados que a Elo me passou, que dá uma coluna do Excel de mais ou menos mais de 1000 linhas, assim, desde dessa estratificação etária, de raça e de gênero e de quanto a produção custou, quais são as pessoas específicas que estão envolvidas nessa produção, com detalhes, tipo, cada pessoa tem o nome de cada pessoa envolvida em cada parte da produção, se o responsável pela obra cadastrou, é bem grande mesmo. Tanto que houve até uma dificuldade de eu exportar. Fiquei devendo até uma exportação para o Pedro. Tinha alguns problemas aqui que eu Pedro exportar. Não tem problema. Mas ele é bem complexo. Vai dar uma mais ou menos aí, uns 2 ou 3 megabytes de informação, que em texto puro é bastante coisa. Porque tem bastante obras que tem bastante pessoas envolvidas, né? Então, cada cadastro tem... Se o iluminador está escrito lá, tem o nome dele, tem o gênero, tem todas essas informações. Então, você gera um bolo muito grande. Então, acho que vai ficar interessante para as pessoas fazerem um filtro depois. Como dado bruto, ele é bastante significativo, é bastante grande. E isso é uma coisa importante que eu queria que você falasse, assim, então, é uma grande planilha com o bruto do bruto, mas, assim, tá muito fácil também para quem está interessado em fazer filtros, em fazer associações de informações, em utilizar essas informações de forma inteligente também. Sim, um Excel aberto lá e algum pouco de habilidade para montar um gráfico, você consegue extrair os dados básicos. Óbvio, para fazer uma análise mais profunda, por exemplo, essa que o Pedro fez, aí você vai precisar sentar com os dados, avaliar os dados, ver de que você quer cruzar, de que maneira você quer cruzar, porque tem bastante coisa lá que é complicado você fazer desse jeito mais simplista. Agora, de um dado bruto específico, assim, eu acho que é bem tranquilo. Vários, por exemplo, para fazer um cruzamento de, como no site tem na página inicial, quantos filmes foram dirigidos por uma mulher. Isso é bem fácil de você obter o dado lá. Quais filmes têm uma participação de temática LGBT, que também tem lá no site. Você consegue fazer isso de uma maneira fácil. Para outros cruzamentos mais complexos, aí vai depender do pesquisador. Mas para fazer um overview básico, assim, acho que é uma planilha do Excel bem complexa. E eu acho bacana até o Fábio dar essa explicação, porque principalmente para o pessoal que está no programa, né, de mídia e tecnologia, né, a gente entender também a necessidade do pesquisador ser um pouco afiado na hora de trabalhar dados, né? Então, somente o pessoal da comunicação, e eu me incluo no pessoal da comunicação, né, às vezes a gente tem essa dificuldade dessa leitura mais objetiva. Vamos organizar planilha, vamos levantar dados, vamos separar e tal, né? Vamos fazer uma análise um pouco mais matemática da coisa. Pedro, o senhor está restabelecido? Você está bem? Imagino que sim. Superou a queda? Espero que sim, mas não lembro nem onde eu parei, na Você verdade. estava fazendo sua frase de efeito. Não, eu estava falando... encerramento. Lembrei. Não, na verdade, era só esse encerramento, parabenizando por esse trabalho que vocês estão fazendo. Eu acho que é um primeiro passo muito importante para vocês que... Porque assim, é muito fácil, né? Até pela localização geográfica, a gente está muito perto do maior hub da América Latina, um dos maiores do mundo de produção audiovisual. E é destino de muita gente para São Paulo fazer seus filmes, fazer suas obras, trabalhar em produtoras e tudo mais.
só que tem espaço para outros lugares brilharem no setor audiovisual, e Bauru é um deles. E eu parabenizo vocês por esse esforço de fazer acontecer Bauru como um desses polos, né? Existe esse potencial, existe essa possibilidade. Pelo menos uma centena de novos produtores audiovisuais surgem em Bauru todo ano, das universidades. Então, assim, em uma década, 1.000 produtores audiovisuais assim, mais do que muito ecossistema por aí, né? Só que como que a gente mantém essas pessoas aqui? Com projetos estruturantes como esses que vocês estão dando o primeiro passo, né? Então, trazendo dados, mostrando as obras, fazendo a população conhecer, fazendo as pessoas conhecerem, os produtores conhecerem. Então, assim, foi muito legal, porque eu aprendi e vi obras muito legais, assim, que eu jamais imaginaria, jamais teria acesso, que foi feita aqui em Bauru por pessoas próximas. Então, eu acho que é isso, assim. Para além de toda a importância desse projeto, eu acho que a gente consegue utilizar isso como um argumento retórico muito importante para o poder público de, sim, temos um setor audiovisual em Bauru, e se houver o investimento certo, a política pública correta, a articulação certa entre universidade, iniciativa privada e poder público, a gente consegue transformar Bauru num polo desse setor, e vocês estão aí liderando esse processo. Eu parabenizo vocês, e fico muito feliz de ter ajudado aí nesse trabalho de brincar com esses dados todos. Muito bom, Pedro, muito obrigado. Então, e aí você falou uma coisa muito importante, que é essa relação desses dados que a gente está levantando e o fomento. E aí vamos pensar o potencial, né, que isso tem para fomento da atividade e a importância. Eu quero trazer a Liene para conversar um pouco sobre isso, a importância da gente ter esse fomento, né? Então, da gente ter um apoio para conseguir dar um start em algumas coisas, né? A cadeia do audiovisual é uma cadeia internacionalmente assim muito onde a gente tem valores, né, uma grande quantidade de valores circulando, e é uma cadeia muito lucrativa também, mas é uma cadeia muito difícil de se inserir, né? Então, quando a gente pensa numa obra e a gente quer fazer essa obra circular no festival internacional, por exemplo, né, às vezes há necessidade de um apoio, né? E ao mesmo tempo em que se investe em audiovisual, também se investe no serviço, né? Então, quanto que o audiovisual não arrecada de ISS, né, e outros tantos impostos também, né? Então, é por isso que a gente chama, né, da cadeia do audiovisual, porque a gente tem muitas funções, muitas atividades que estão grudadas, né, no audiovisual. Então, pertencem, né, a esse universo. E aí, dos cuidados que a gente teve é, a partir desses levantamentos e de outras análises que estão dentro do relatório, a gente fazer algumas considerações no sentido de indicar alguns caminhos para políticas públicas. E aí a gente traz essa discussão também juntamente com o coletivo Plano Conjunto, que é o coletivo de produtores de audiovisual aqui de Bauru, a gente já vem, através do coletivo, discutindo há algum tempo, né, algumas perspectivas que a gente tem sobre necessidades de fomento do setor. A gente traz essa discussão também nesse relatório. E aí, Liene, eu queria que você falasse um pouco, né, sobre essas últimas discussões que a gente teve sobre a cadeia do audiovisual, e até entendendo esse papel estratégico, né, que esse relatório pode trazer aí para a gente direcionar algumas ações assim, estratégicas para fomentar essa cadeia produtiva em Bauru. Perfeito, legal. Eu acho que até pegando um pouco o gancho do que o Pedro estava comentando, né, esse desdobramento do relatório, desses dados, desde que o Pedro apresentou uma primeira versão para a gente, houve esse cuidado também, né, nessa discussão entre nós, entre o coletivo, entre outras pessoas participantes desse processo de pensar políticas públicas para o setor, o que seriam diretrizes norteadoras, né, para esse setor na cidade, pensando justamente naquela cadeia que eu estava comentando anteriormente, né, num eixo produção, num eixo finalização, num eixo fruição audiovisual, né, que essas coisas fechem as pontas, né. E aí, nesse sentido, vieram à tona algumas discussões sobre a estrutura atual da PEC, né, do Programa de Estímulo à Cultura do município de Bauru. Essa é uma discussão que abarca não só o campo audiovisual, mas todos os setores da cultura de Bauru, teatro, artes cênicas, artes visuais, etc., né? É um valor que já está muito defasado, né? Isso vem já próximo das discussões de todo o setor cultural. O entendimento também da importância de ações específicas no calendário da cidade, específicas para o audiovisual. Isso é algo muito significativo no sentido da gente
se colocar presente, também se fazer conhecido pela cidade, né? As pessoas entenderem que existe uma cena audiovisual de Bauru, isso acontece através de projetos como a Cinemateca, no âmbito virtual, né? Mas através de projetos que estejam no calendário anual do município, no calendário oficial do município, né? Por isso a gente comentou sobre o Filma Bauru no início da live, né? Uma iniciativa que teve um início anterior, né, através do Abel, e depois isso foi dado continuidade através das ações do coletivo, e que faz justamente esse papel de estar presente, né, na vida da população, de fazer essas obras chegarem nos bairros. A gente vai ter uma edição agora em 2021 com o apoio do PROAC, né, e aí a gente vai ter oficinas também para adolescentes em vários pontos da cidade, justamente nesse sentido de pensar também que quando a gente fala de formação audiovisual, a gente está falando de uma forma de narrativa, de acesso ao meio de produção, que é muito mais democrático hoje em dia, por mais que ainda seja muito distante de muita gente, mas a gente vê muitas obras muito interessantes produzidas com celular, por exemplo, né? O que a gente precisa, é claro, de uma profissionalização do setor, de um conhecimento de narrativa, de abordagem, de distribuição, e que também as pessoas se vejam podendo atuar dentro do setor, né? Então, se de repente a gente tem essa frente com um jovem e essa pessoa identifica que isso é uma potencial profissão, você fala, poxa, que legal, quero trabalhar com audiovisual no futuro, né? Então tem esse sentido também, né? Tem o sentido de pensar modelos de eventos que contemplem as lacunas que a gente tem no setor. Então, por exemplo, uma coisa que a gente conversou com o Pedro, né, inicialmente, é contemplar nesse documento também a questão de rodadas de negócios, né, seja proporcionar através de parcerias com as secretarias que os produtores vão até eventos em São Paulo, Rio, ou trazer profissionais de rodadas de negócios para a cidade de Bauru, para eventos de audiovisual em Bauru, porque justamente e isso ficou muito claro também nesse relatório, né, que o Pedro apresentou, a gente tem gente produzindo, mas a gente tem um gargalo sintomático de distribuição. As pessoas não sabem como fazer as obras chegarem nos espaços, né? Chegar numa sala de cinema, chegar numa emissora, como é que você licencia isso, qual é o caminho, qual é a finalização que aquele produto precisa ter, qual é o acabamento, porque é viável, é possível fazer isso, mas há uma necessidade de conhecer as ferramentas para isso, né? Então, acho que de forma geral foram os eixos principais. Elô, não sei se eu esqueci de algum. Me ajude. Eu acho que a gente também pensou um diálogo com outras secretarias que não só de cultura. Acho que isso foi a gente colocou na mesa e viu onde está o audiovisual. Não estamos apenas na cultura, queremos ser considerados um setor econômico, né? Então, esse diálogo que a gente pretende ter com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, um diálogo também próximo, esperamos, com a Secretaria de Educação, onde a gente vê muito potencial nessa troca, seja na formação de público, que é uma coisa que com o Filma Bauru a gente tem aí como um dos objetivos, que é as pessoas se aproximarem para se identificar com narrativas regionais, né? Aquele filme que é gravado na Batista, onde você bate perna, ou é gravado dentro da Unesp, ou é gravado dentro de uma outra universidade, ou é dentro do ônibus de Bauru que todo mundo conhece. Então, esses diálogos de levar a cultura, eu acho que nós acabamos ficando em 3 grandes âmbitos, que é a produção, a formação e a distribuição. E isso vai se permeando. No relatório, a gente pensa o quê? Não é apenas com dinheiro que, por exemplo, o poder público municipal pode nos ajudar. Ele pode nos ajudar abrindo portas. Então, o que a gente pretende hoje é mostrar que o audiovisual em Bauru existe, que é um setor que está aos poucos se organizando, que está fazendo ações para o próprio desenvolvimento. E essa relação vai permitir que a gente mostre quais são nossas demandas, qual é o nosso setor. Você não conhece o audiovisual? Deixa eu apresentar, né? Você tem um tempo para ouvir de audiovisual? Então, que fosse algo nesse sentido, que as pessoas que abram portas para a gente dialogar. Então, por exemplo, algo que aconteceu no Filma Bauru, que foi a prefeitura nos dar o apoio, liberar o caminhão-palco para a gente levar, descentralizar o acesso à cultura em Bauru, que é um processo que a gente também tem muito enquanto objetivo. Então, outras ações que não necessariamente são dinheiro podem acontecer, que seja a prefeitura validar os nossos projetos que podem ter sido aceitos, né, por outros editais que não são de âmbito municipal, mas de estadual e federal, para que isso facilite a captação de recurso. Temos pessoas, né, que tiveram esse problema
dessas portas das empresas que não se abrem. Algumas vezes até estão pensando um pouco em incentivos fiscais que poderiam ser realizados a partir do ISS, do IPTU, que são permitidos, né, dentro do Brasil. Então, algumas das coisas são viáveis, né? Até mesmo, por exemplo, o acesso de um site, né, de uma das páginas do site da prefeitura, indicar apenas os projetos que foram aceitos, a prefeitura e as secretarias enquanto ponte do produtor, o empresário que pode investir. Porque no Brasil, o incentivo em cultura, ele tem uma questão do incentivo fiscal, e muitas vezes a prefeitura não vai perder nada com isso, porque, por exemplo, o imposto de renda, existem editais também que são particulares, né? Então, existem diversas outras formas que a prefeitura pode colaborar, e acho que o primeiro ponto é reconhecer que o audiovisual existe, gente. A gente existe, nós estamos organizados, estamos fazendo ações para o desenvolvimento, e ter a prefeitura ao nosso lado, né, para a gente poder ter acesso a determinados locais também, a determinados contatos, é essencial. Então, nem tudo é dinheiro e política pública, muito mas às vezes, assim, com poucas coisas nós já podemos dar alguns passos. Então, esse é o nosso objetivo, mostrar diversas naturezas de apoio, que são desde apoio institucional, apoio financeiro, políticas públicas, tudo isso, né? Nosso plano é esse, é desenvolver junto. E agradeço muito a todas as pessoas do Plano Conjunto, porque é essencial, né? Nós somos a organização, estamos organizados enquanto Plano Conjunto, para trazer essas ações para Bauru e para o audiovisual. E para quem quiser, né? Nós fazemos reuniões a cada 15 dias, vamos parar agora, vamos fazer uma 19, mas vamos parar no final do ano. Estão todos os produtores convidados a virem conversar com a gente. Vamos fazer essa articulação junto para desenvolver o audiovisual em Bauru. Muito bem, Elô, muito bem, caminhando para o final. Ia dizer das últimas considerações, Pedro, Fábio, Pedro já ia começar a dizer alguma coisa, pode assumir aí. Eu já vou fechar minhas considerações finais, de novo, parabenizando por esse projeto, agradecendo todo mundo que fez parte aí dessa caminhada, e também falar que abre-se o caminho também para o reconhecimento de Bauru junto à Secretaria de Economia do Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, de Bauru como um arranjo produtivo local de audiovisual, né? Então, eu acho que seria um passo muito importante, é muito possível que isso aconteça, né? Esse edital deve abrir no final do ano, no começo do ano que vem, e então é bem possível que a gente tenha uma boa notícia no próximo ano, de que Bauru, que não tem nenhum arranjo produtivo local reconhecido, será reconhecido como um polo audiovisual, e isso pode trazer muitas coisas boas para a região, para a cidade, atrair olhares aí de formuladores de política pública, vereadores, deputados, enfim, para que a gente possa aproveitar, né, essa pujança que a gente tem enquanto setor. Obrigado e boa noite para todos. Estamos trabalhando para isso, Pedro. Fábio, quer fazer considerações finais aí? Esqueci de perguntar alguma coisa que você acha importante a gente falar? Não, vocês foram bem cirúrgicos nesse caso aí. Eu queria aproveitar antes de me despedir, de falar do prazer de ter trabalhado junto com vocês, ainda estar trabalhando, porque ainda não acabou ainda, né? De que bom, no âmbito político, né, a nossa nova prefeita de Bauru, ela vem do ramo audiovisual, ou pelo menos vem de uma derivativa do ramo audiovisual. Então ficamos na expectativa e na torcida para que ela se sensibilize bastante com a causa do audiovisual em Bauru e que ajude-nos a poder ecoar esse desejo que nós temos aqui, o audiovisual aqui em Bauru seja mais pujante, vamos dizer assim. E agradecer a todos, agradecer a oportunidade de falar, de trabalhar junto com vocês, agradecer quem teve a paciência de nos escutar até agora há pouco, porque parece que estava no podcast até metade da apresentação da live. E um prazer estar aqui com vocês, gente. Obrigado por tudo. Vocês são muito educados, vocês. Elô, Liene, querem fazer uma última fala? Vou fazer uma fala bem breve, agradecer a todo mundo também. É sempre muito bom a gente poder trabalhar com quem acredita na cultura, né? E acaba sendo um estímulo para a gente também, né? De levar adiante esses projetos, pensar em novos projetos e fazer um convite também, né? Para caso quem esteja ouvindo a gente tenha contato com produções audiovisuais, ou seja, docente de graduação, né? Tem uma questão que acho que é importante a gente colocar, que foi um desafio para a gente na execução de um projeto que
calhou com o meio de uma pandemia, né? A gente tinha um planejamento inicial de irmos pessoalmente nas universidades, de sala em sala, explicando como usar a plataforma, e a gente sabe que, infelizmente, por motivos de força maior, isso não foi possível ser realizado, né? Então, o que nós dependemos também para a continuidade desse projeto, né, e para que ele se mantenha ativo e vivo, nós temos pelo menos 10 anos de registro do site, é isso, né, Fábio? Acho que a gente tem 10 anos aí com o site no ar garantidos, né? Então, que haja um estímulo também, terminou a disciplina, viu que tem lá 4, 5, 10 curtas da sala, já estimula os alunos a cadastrarem, TCC também. Eu vejo que às vezes fica uma dúvida, eu fui banca de alguns TCCs da Unesp, às vezes fica uma dúvida assim, eu ainda quero mandar meu curta para festival, então ainda não vou cadastrar na Cinemateca. Mas você pode cadastrar ele sem o filme lançado, você pode deixar o filme desligado, né, sem colocar o link no YouTube, talvez só um trailer, um pôster, os dados, e depois, mais para frente, quando sua obra estiver lançada publicamente no YouTube, aí você pode ir lá e editar no cadastro e soltar a obra publicamente. Então, esse cadastro ele é totalmente editável, né, o tempo inteiro, ele vai continuar aberto depois que você fizer o cadastro, né. Então, fica esse apelo também para os docentes, né, para esse estímulo com os alunos também de graduação após a realização das obras. Só isso. E agradecer a todos. Valeu, Liane. Elô já tinha feito meio que um encerramento, quer concluir com mais alguma coisa? Eu quero só lembrar uma coisa, que a nossa plataforma, para mais acesso ainda, a gente tem uma estrutura física que vai ser itinerante entre bibliotecas ramais de Bauru, para dar acesso a outras regiões, descentralizar de novo a cultura e dar um acesso físico a quem não tem acesso à internet, a computador. Então, nós temos um plano pós-entrega do projeto, que acontece agora, que vai para além dele. Então, ele não acabou, ele não vai acabar, nós temos 10 anos aí para manter essa memória e para fazer ele agir. Então, se todo mundo quiser participar, a gente quer exibir filmes e fazer tudo isso. E eu quero fazer aqui da minha fala um agradecimento aos que não estão aqui, né? Quero primeiro agradecer a Fundeb, que é a Fundação para o Desenvolvimento de Bauru, que foi proponente do nosso projeto, com quem, né, a gente teve muita sorte de trabalhar, foi muito bacana, construímos uma relação muito legal a partir da Regina. Eu quero agradecer também a Monique Nascimento, que foi uma assistente de produção responsável por grande parte dos cadastros internos, então foi um trabalho bem árduo, de pesquisa, de investigação mesmo. Agradecer ao André Polis, que é o nosso designer, que é responsável por tudo que vocês veem aí, né? Todo mundo também, muita gente elogiando o layout do nosso site. E também nossa identidade visual desenvolvida pelo nosso designer. A Mariana Rubini, como a Liane já lembrou, é a nossa assessora de comunicação em redes sociais, e foi muito bacana trabalhar com ela, um trabalho também primoroso e que foi essencial. E também a Joana Guzmão Lemos, como eu falei, que foi consultoria em ciência da informação no nosso desenvolvimento do formulário. Além dos meus caros amigos que cá estão, não é mesmo? Agradecer a todos, todo mundo que ouviu a gente até agora. Tiver alguma dúvida, podem nos procurar posteriormente. A gente está sempre muito aberto para quem quiser participar, trazer seu filme, para a gente mexer essa distribuição em Bauru e tentar aos poucos ir reduzindo os nossos gargalos. Obrigada, gente. Boa noite. Cadastrem seu filme ou assistam um filme também da Cinemateca ao público, né? Se você é um pesquisador, mas... Então, veja um pouco do que está acontecendo em Bauru. A gente tem vários videoclipes, tem curtas-metragens, webséries, tem para todo gosto. Gente, eu passaria agora, daria uma olhadinha ali na Cinemateca... www é muito bom, né? cinematecabauru.com.br, que é o nosso site, e conhecer um pouco desse acervo, né? Para ver o que é o audiovisual em Bauru. Que acho que são pontos também, né? A gente produz, às vezes a gente não vê o do amiguinho. Então, acho que fica aí o convite. Obrigada, gente. Muito bem, obrigado, Elô. Eu encerro, então, essa live, lembrando que apoiar o audiovisual em Bauru também é por meio de pesquisa, né? Então, o que a gente tentou fazer um pouco nessa live foi mostrar que estamos levantando dados, que temos um mercado forte no audiovisual aqui e que é uma oportunidade muito interessante para os alunos de graduação, os pesquisadores da pós-graduação, como um espaço de pesquisa também ali, né? Com há uma infinidade de informações que a plataforma levanta e a gente está disponibilizando isso totalmente, de maneira totalmente aberta, né? Então, é um grande espaço aí para o desenvolvimento da pesquisa, e pesquisar o audiovisual
também é fomentar ele aqui na cidade, né? Então, para você que é pesquisador, fica a nossa dica aí, ficar atento, né, à plataforma. Logo em breve a gente vai disponibilizar esse relatório, então, que ele é bem amplo, né, sobre o setor audiovisual em Bauru, com uma análise bem profunda, e também essa planilha com os dados brutos para você fazer as associações que você achar interessante para a sua pesquisa. Tá? Encerro agradecendo demais os colegas que ficaram até tarde aí nesse bate-papo. Muito obrigado pelo tempo de vocês, para quem está assistindo a gente também. Esse material vai ficar disponível depois ali no YouTube, a gente vai colocar também o link no Facebook da Cinemateca, se der a gente põe no Instagram também, tentar difundir essa nossa conversa aqui. E encerro então dando boa noite, e que 2021 seja muito bom para todos nós, né? E para o audiovisual bauruense também, que a gente possa estar junto assistindo a mais obras bauruenses. Tchau!